Olá a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos à sexta live do curso Estudos de Gênero. O que a matemática tem a ver com isso? Começo a live agradecendo a presença de vocês que estão nos assistindo no ao vivo, nesse sábado, nem meio um feriado, como também a você, né, que não pôde nos assistir no ao vivo, mas tem aí nos acompanhado por meio das gravações, né? Também agradeço a Dirac, né, que tem sempre nos dado apoio aqui com o curso, com o envio de intérpretes, em particular agradecendo ao Rubem, que está aqui conosco, ao Felipe e ao Tarso, que também vão estar nos ajudando ao longo da live. Me chamo Igor Guzzi, estou aqui hoje com o Hugo Detoni para a gente conversar um pouquinho sobre o tema Pedagogia Queer e Educação Matemática, né? E aí, para iniciar essa conversa, eu vou começar me autodescrevendo e logo em seguida eu passo a palavra para o Hugo. Eu sou um homem branco, de cabelo curto e barba cerrada, né, ambos na cor preta. Tenho olhos castanhos escuros. Estou usando aí uma camisa na cor vermelha, fones de ouvido na cor preta. Estou com um band-aid no nariz, que eu não sei se vocês conseguem ver, devido a um machucado. Estou no meu quarto. Atrás de mim é possível ver um nicho branco, né, com alguns livros e itens decorativos, e ao meu lado uma janela coberta por uma persiana na cor branca. Então agora eu vou passar a palavra para o Hugo se apresentar para vocês e já dar início à nossa conversa. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live do curso. Antes de me autodescrever, eu gostaria de agradecer a presença dos tradutores, agradecer também a Dirac, ao Rubem, ao Tarso e ao Felipe por estar aqui acompanhando essa live com a gente. Eu sou um homem branco, estou usando óculos preto, tenho cabelos curtos pretos e barba também curta na cor preta, estou usando uma blusa na cor vinho, fones de ouvido branco e atrás de mim um fundo branco, uma parede branca desfocada, tá? Então, na live de hoje, a gente vai falar sobre pedagogia queer e educação matemática, e, em especial, eu vou falar também um pouco daquilo que veio se configurando como os estudos queer, ou que normalmente também é referido como teoria queer, muito embora a gente não utilize muito essa terminologia, né, de teoria. A minha fala vai estar articulada em três momentos, né? Nesse primeiro momento, eu vou falar sobre os estudos queer, ou teoria queer, fazer uma breve articulação com a educação e a pedagogia. Num segundo momento, o Igor vai falar para a gente sobre os discursos que são produzidos a partir da matemática e sobre a matemática. E num terceiro momento, a gente vai discutir sobre práticas pedagógicas, digamos, diferentes ou estranhas, utilizando duas vertentes que foram pensadas por um pesquisador norte-americano da área, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, iniciando a minha fala, pode passar para mim, por favor, o slide. Vamos começar a pensar um pouco sobre o que veio a se constituir como queer, ou seja, o que é queer. Vamos pensar um pouco sobre as diferentes concepções dessa palavra, né, dessa expressão que veio se formando muito em articulação com os movimentos políticos da época. Para trazer uma primeira ideia do que é o queer, eu trouxe essa citação da professora Guacira, que ela diz que o queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário. Mas a expressão também se constitui na forma pejorativa com que são designados homens e mulheres homossexuais. Ou seja, se a gente buscar uma tradução literal do que significa ser queer, do que é queer, a gente vai encontrar geralmente essas expressões de estranho, excêntrico, algo fora do normal, né? Então essa ideia de estranhamento, de estranho, é uma ideia que está sempre implicada no que é queer, tá? Mas ao mesmo tempo é bom a gente lembrar que queer é um termo que foi utilizado por muito tempo como um insulto, como uma forma de insultar as pessoas que eram homossexuais. E é um insulto muito forte. Seria como se fosse, na nossa língua, chamar alguém de bicha, sapatão, viado. É um insulto bem carregado, né? É uma forma bem pejorativa de se referir a essas pessoas.
Mas então como é que esse queer, como é que essa ideia de queer vai sendo ressignificada pelos movimentos políticos? É interessante a gente fazer, é importante a gente fazer remissão à configuração política que estava estabelecida no final da década de 70, ou seja, o grupo, nessa década de 70, no final da década de 70, a configuração que havia se estabelecido concebia os gays e as lésbicas como formando um grupo uniforme e minoritário, ou seja, eles concebiam, eles comportavam aquilo que a gente conhecia como minorias sexuais. Então, a pauta desse movimento minoritário à época, era buscar direitos dentro da ordem social vigente, ou seja, você tinha um grupo majoritário, ou um grupo hegemônico, e o grupo minoritário buscava alcançar direitos dentro da ordem social composta por esse grupo majoritário. Então, tinha essa perspectiva de assimilação, né? Então, essa é uma ideia boa para a gente ter nesse primeiro momento, porque a gente vai retomá-la mais para frente. Então, tinha essa ideia de assimilação de um grupo dentro de outro. Então, esse grupo minoritário, né, os gays e as lésbicas, eram vistos como iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Eles eram iguais naquilo que os formavam como grupo, mas eles eram diferentes daquele grupo majoritário. Então, nessa época, começa a se formar essa primeira ideia de comunidade homossexual, ou seja, aquilo que os unia, como se eles formassem de fato uma comunidade, um grupo fechado. E vivia-se e praticava-se de fato uma identidade homossexual, né? Então, eles argumentavam em função dessa, utilizavam essa ideia de identidade para nortear as suas vidas, as suas experiências, as suas relações sociais, né? Então, essa definição de comunidade era norteada pela essa ideia de identidade homossexual. E aí, qual é o problema com essa ideia de identidade? Essa própria ideia de identidade, ao mesmo tempo que ela foi muito importante para que esse grupo se concebesse, se pensasse enquanto grupo minoritário, e minoritário não necessariamente só em termos numéricos, mas minoritário também em termos de direito, e que os fizessem buscar por mais direitos dentro da ordem social hegemônica, essa ideia de identidade ela também tinha um efeito normalizador. É bom a gente ter claro que toda ideia de identidade ela exerce um efeito normalizador. Ela delimita basicamente as fronteiras de quem está dentro dessa comunidade e de quem está fora, né? Então a identidade ela tem esse caráter normalizador. E as identidades sexuais, à época, né, elas eram definidas com base na escolha do objeto amoroso da pessoa. Ou seja, um homem que sentisse atração por outros homens era definido como gay. Uma mulher que sentisse atração por mulheres era definida como lésbica, e homem que sentisse atração por mulher e vice-versa era heterossexual, né? Então, existia uma definição bem clara. Qual é o problema com essa definição de identidade? O problema é que essa definição deixava as pessoas bissexuais numa posição muito desconfortável. Onde que elas estavam? Elas estavam contempladas por essa comunidade ou não, né? E deixava também numa situação muito desconfortável as pessoas que que se definiam não em função da sua escolha do seu objeto amoroso, mas sim em função das suas práticas sexuais, como, por exemplo, pessoas sadomasoquistas, né? Um outro problema em relação àquele momento político da época é que aquele movimento homossexual que buscava se inserir nessa sociedade heterossexual é que, para isso, eles propagandeavam, né, eles propunham estilos de vida gay e lésbico que imitavam valores hegemônicos heterossexuais, como relacionamento comprometido, monogâmico, além de promover também uma imagem limpa, né, entre aspas, entre muitas aspas aqui, uma imagem limpa do gay e da lésbica convencional, ou seja, seguindo padrões marcados por valores brancos e de classe média. Essa ideia deixa de fora justamente o que? Pessoas trans,
trabalhadores do sexo, dentre outras pessoas que não seguiam esse padrão cisnormativo da sociedade hegemônica. E numa época em que eles buscavam aceitação, né, é compreensível que eles buscassem promover esse tipo de imagem para poder ser aceito, né? Então, o problema é que deixa de fora justamente essas outras pessoas que não se identificavam com esse valor, com essas imagens que eles propunham, né, por meio de mídia, por meio de jornais, por meio de revistas, colunas em jornais, etc. Então, nesse primeiro momento, a ideia de queer começa a servir como uma forma de identidade, começa a servir como uma forma para aquelas pessoas que não eram heterossexuais, que não se definiam enquanto heterossexuais, mas que também não se enxergavam nesses modelos que eram propostos por esse movimento homossexual, essas pessoas começam a tomar o queer como uma forma de se definir. Era o estranho, era o diferente, era aquele que não se comportava norma, nem heterossexual, nem a norma homossexual. Era o fora do padrão, de qualquer padrão. Era queer, estranho, né? Então o queer funcionava aqui como uma identidade. Então, dada essas diversas fraturas dentro do movimento homossexual, formado pela ideia de uma identidade que se pretendia unificar essas pessoas, essa identidade mais dividia do que unificava. Então, essas pequenas fraturas elas já se tornavam difíceis de conciliar e gerava justamente essa crise de identidade, né? Essa identidade já era fraturada, já não era mais unificada, não conseguia unir esse movimento como um todo. O evento a epidemia de AIDS, que surge, na verdade, nos anos 80, mas adentra aí os anos 90 também, ela quebra totalmente essa ideia de identidade homossexual. Ela é um evento que veio para dilacerar essa ideia de identidade unificante. Por quê? Primeiro porque aquela aceitação que parte do movimento homossexual já havia conquistado dentro da sociedade heterossexual, ela é perdida da noite para o dia. Ou seja, toda aquela homofobia que estava latente, apenas adormecida na sociedade, ela volta com toda a sua força contra os grupos homossexuais, porque a AIDS ela é mais do que rapidamente associada a um câncer gay. Ou seja, é um tipo de doença que é associada a um grupo social específico, tá? E ela promove essa renovação de toda essa homofobia que estava apenas adormecida na sociedade. Então, os grupos homossexuais eles são novamente colocados nessa posição de marginal, de ser abjeto, né? E o que é um ser abjeto? O local da abjeção ele é um local que a sociedade reserva para aquelas pessoas que são consideradas sujas, que são consideradas contaminantes, que devem ser expurgadas da existência social, porque elas trazem uma ideia de sujeira, ou seja, é preciso se limpar, é preciso expurgar de si toda aquela, tudo aquilo que compõe a abjeção. Então, é esse local incômodo de habitar. Então, as redes de solidariedade que se formam à época, elas extrapolam completamente essa barreira da comunidade homossexual. Então, elas eram formadas basicamente por pessoas que, não só pessoas que contraíram a doença, muitos dessas pessoas não eram, inclusive, homossexuais, amigos, familiares, profissionais da saúde, ou seja, o que fica claro é que a união política não pode ser com base numa identidade, e sim com base nessas redes de solidariedade, né? E o recado que também é passado para esse movimento político à época é que as minorias, não importa o quanto aceitação se consiga por meio da luta política, as minorias sexuais elas vão ser sempre colocadas, vão ser sempre consideradas culpadas por qualquer mazela que venha recair sobre a sociedade. Então, não fazia mais sentido lutar por assimilação, por aceitação. O movimento político ele reformula suas bases de luta e ele se volta justamente contra a posição hegemônica
e naturalizada ocupada pela heterossexualidade. Ou seja, ela aponta que essa é uma posição que ela é uma posição hegemônica, é uma posição naturalizada, mas ela não é natural. Ela é uma sexualidade que não é natural e, portanto, ela não deve ser mais valiosa do que qualquer outra. Esse movimento queer, ele se torna muito mais confrontivo, muito mais combativo. Não é mais uma tentativa de ser incluído, mas sim uma forma de colocar o dedo na ferida e falar: ei, a posição hegemônica que vocês ocupam não é natural. A posição hegemônica que vocês ocupam é historicamente formulada por relações de poder muito claras, muito definidas. Então, a gente precisa passar a olhar essa posição dessa forma, não como natural, mas sim como historicamente contingente. Então, quando a gente vem para os estudos acadêmicos, né, para aquilo que vem sendo, para aquilo que foi se consolidando como estudos queer, por isso que a gente não gosta muito da ideia de teoria, porque os estudos queer não se conformam na nossa ideia de teoria tradicional, ou seja, um corpo sólido e fixo de conceitos ligados por proposições e a partir dos quais é possível deduzir outras proposições por regras lógicas implícitas, enfim, não é bem assim. Os teóricos queer, eles partem de diversos campos do saber e eles, embora tenham diversas divergências, eles também compartilhavam diversas afinidades, diversos pontos em torno dos quais eles concordavam. Um deles é a ideia de que a posição queer ela deve ser a rejeição e a contestação de qualquer normatividade causada por categorias identitárias, ou seja, é o reconhecimento de que qualquer identidade ela provoca um efeito normalizador. Ela justamente define as fronteiras de quem está dentro e quem está fora. Então, o queer, para os estudos queer, né, dentro da academia, os estudos queer, esse queer ele é uma não identidade. Ele não tem uma identidade fixa. Ele tem um posicionamento contra a norma, contra o normal. Mas esse posicionamento ele não é fixo. Ele muda de acordo com o campo político, né, da época. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com categorias móveis, né, e essa habilidade, na verdade, é uma herança do feminismo. O feminismo nos ensina isso quando ele vai reformulando a categoria de gênero, que a gente já viu que é uma ideia, que é uma categoria analítica que é historicamente contingente, ela é reformulada historicamente de acordo com as forças políticas da época. Então, queer é isso, é você estar sempre contra o normal, contra aquilo que é normalizado, que é tido como normal dentro de uma determinada época, dentro de uma determinada sociedade, só que sem um posicionamento fixo, né? Não é uma identidade. Então a gente viu aqui dois funcionamentos da ideia de queer. Para os movimentos políticos, o queer pode, né, e ainda pode, talvez, funcionar como uma forma de identificação. Mas dentro dos estudos queer, a gente não toma queer como uma identidade, justamente pelo nosso entendimento de que o queer ele é uma não identidade. Ele é um posicionamento contra qualquer identidade. Tá? Então, assim, só para a gente não estranhar, se a gente pegar alguns textos para ler, principalmente de lá de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum utilizar o termo queer como uma forma, como uma espécie de guarda-chuva, como uma forma de se referir a todas essas identidades não heterossexuais, ou seja, o LGBTIA+, ou seja, como se o queer comportasse tudo isso embaixo desse grande guarda-chuva. É um dos funcionamentos dessa palavra, por exemplo, lá fora, mas aqui dentro a gente tem evitado utilizar dessa forma justamente pelo entendimento de que ele não é uma identidade. Tá? Pode passar, por favor, o slide. Então, o queer, trazendo aqui alguns entendimentos, o queer ele é, por definição, qualquer coisa que se contrapõe ao normal, ao legitimado, ao dominante. Queer demarca não uma posição específica, ou seja, não é uma posição fixa,
mas um posicionamento contra-normativo. A professora Guacira nos traz: queer significa colocar-se contra a normalização, venha ela de onde vier. Queer representa claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada, ou seja, o queer não pede assimilação, ele coloca o dedo contra a normatividade, tá? Ele é uma posição combativa, dizendo dessa forma. Queer não significa uma defesa da homossexualidade, significa questionar a posição de naturalidade ou de privilégio conferida socialmente à heterossexualidade, compreendendo-a como historicamente contingente. Ou seja, é um questionamento da oposição heterossexual homossexual por meio de um procedimento que a gente chama de desconstrução, né? Então, não é um questionamento do normal simplesmente pelo questionamento, sem qualquer finalidade política. Esse questionamento das posições hegemônicas ou das posições, digamos assim, das posições de sujeito consideradas normais, ele parte de um reconhecimento de que qualquer posição de normalidade socialmente sancionada, ela é forjada por relações de poder que criam seres marginalizados e aqueles que são socialmente aceitos. Ou seja, para que se crie uma posição de normalidade, é preciso que se crie aqueles que estarão à sua volta como seres marginalizados, dando sentido àquela posição normal, digamos assim. Então, a posição de normalidade, ela surge como uma consequência da definição daqueles que serão anormais, né? E isso fica claro quando a gente olha para o contexto de onde a teoria queer veio, que é o contexto justamente dos estudos sobre sexualidade. Quando a gente olha para o caso da homossexualidade, e aí a obra do filósofo Michel Foucault é muito importante, que se chama História da Sexualidade, é uma coletânea, né, na verdade, de livros. Ela é muito clara no seu volume 1, por exemplo, quando ele detalha muito nitidamente como surgiu a ideia do homossexual, ou seja, esse ser, essa espécie de sujeito, né, que é claramente definida pelo discurso médico no final do século XIX. Começa a surgir esse sujeito que vai sendo definido pelo discurso médico e biológico da época, e ele nasce como uma das formas de perversão sexual. Ou seja, dentre uma categoria extremamente ampla de pervertido, o homossexual nasce como uma dessas figuras. Então, esse ser ele começa a ser alvo de instrumentos jurídicos que buscavam seu controle. Depois disso, ele é alvo de instrumentos médicos, foi trancado em clínicas de reabilitação, ele foi alvo de tratamentos psiquiátricos, ou seja, ele foi tratado como um ser marginal. Bom, então, para você não ser considerado um ser marginal, o que você precisa ser? Não homossexual. Então, esse não homossexual, ou seja, ser heterossexual. Então, essa posição, esse episódio da homossexualidade, ele deixa bem claro como surge qualquer posição hegemônica. Ela surge atravessada por relações de poder que cria aquelas pessoas que precisam ser marginalizadas para que outras posições sejam normalizadas, tá? E quando a gente pensa dessa forma, a gente pode olhar não só a posição ocupada pela heterossexualidade, a gente pode começar a pensar, por exemplo, outras posições ocupadas, por exemplo, pela branquitude, né? A gente pode começar a olhar para questões de raça, para questões religiosas, ou seja, como é que o cristão consegue ser considerado a posição hegemônica por causa devido à marginalização de outras religiões que não sejam de matriz cristã, né? Então, o queer tem essa ideia de questionamento do natural. E esse processo é justamente a desconstrução. Essa ideia de mostrar quais relações de poder estão implicadas na formulação dessas posições é um processo chamado desconstrução, conhecido como desconstrução, tá? Então, só trazendo um pouco o debate para termos mais contemporâneos,
essa ideia de de esse par heterossexual, homossexual, ele foi recentemente ampliado, ele tem sido recentemente ampliado principalmente pelos pesquisadores trans, para incluir o caso das pessoas trans. Então, a nossa sociedade ela não é só heteronormativa, não só impõe a heterossexualidade como forma de sexualidade hegemônica, mas ela é cis-heteronormativa, ou seja, a cisgeneridade também é imposta, não só a heterossexualidade. A necessidade de você viver, de você performar um gênero condizente com aquele sexo biológico, digamos assim, com que você foi designado ao nascimento. Então, essa ideia de heteronormatividade, atualmente, ela tem sido alargada, né, digamos assim, trabalhada para incluir as pessoas trans, né, por meio do conceito de cisgeneridade. Então, a gente diz que a sociedade é cis-heteronormativa. Pode passar, por gentileza, o slide. Então, como é que a gente pensa uma pedagogia queer? Como é que a gente pode pensar uma pedagogia queer? Trazendo essa ideia de confronto, de enfrentamento da teoria queer para o campo da pedagogia. E para nos ajudar a nortear esse pensamento, eu trago aqui algumas questões que são como um movimento que se remete ao estranho e ao excêntrico pode se articular com a educação, tradicionalmente o espaço da normalização e do ajustamento. Qual o espaço nesse campo, usualmente voltado para o disciplinamento e para a regra, para a transgressão e para a contestação? Como romper com binarismos e pensar as sexualidades, os gêneros e os corpos de forma plural, múltipla e cambiante? Ou seja, como traduzir a teoria queer para a prática pedagógica? Para a gente começar a pensar uma aproximação entre a teoria queer e a pedagogia, vale a pena um pouco a gente pensar o que é a educação. O que é o campo da educação? Pode passar, por gentileza? A gente precisa começar a pensar a educação como um espaço de normalização e ajustamento, né? A educação ela é justamente um espaço que busca exercer um papel normalizador e de ajuste aos valores que são socialmente sancionados. Para ajudar a gente a pensar essa ideia, eu trago essa citação da professora Berenice Bento, que coloca justamente o seguinte: para se compreenderem os motivos que fazem da escola um espaço destinado fundamentalmente a reproduzir os valores hegemônicos, é necessário sair desse espaço, ampliar o nosso olhar para a própria forma como a sociedade produz as verdades sobre o que deve ser reproduzido, quais os comportamentos de gênero sancionados e por que outros são silenciados e invisibilizados, qual a sexualidade construída como normal e como gênero e sexualidade se articulam na reprodução social. Essas questões não podem ser respondidas exclusivamente nos limites da escola. Há um projeto social, uma engenharia de produção de corpos normais, que extrapola os muros da escola, mas que encontrará nesse espaço um terreno fértil de disseminação. Então, a gente tem que enxergar a escola como uma grande... ou melhor, o processo educativo, a educação, como uma grande engrenagem dessa engenharia de produção de corpos normais. E para a gente poder pensar essa engenharia de produção de corpos normais, a gente precisa utilizar uma outra ideia, também do Michel Foucault, de biopoder, ou seja, a ideia de um poder que precisa criar os corpos para poder controlá-los. A ideia de que de criação desses corpos para que por meio de estratégias que extravasam e que não se concentram num determinado local, mas por meio de uma rede que está distribuída por todas as instituições sociais. A escola é uma dessas instituições que exerce esse poder. Ela produz esses corpos normais. Outra instituição que a gente pode pensar nessa grande engenharia
é a instituição judiciária ou a instituição médica. O médico, a partir do momento em que ele nomeia esse corpo, menino ou menina, ele está exercendo um poder. A jurisdição, a instância jurídica, corrobora esse poder médico quando ela imprime um papel dizendo que esse corpo é do sexo ou do gênero masculino ou feminino. Hoje a gente já tem essa instituição reconhecendo o gênero não binário, mas isso é para ontem, né? E eu estou falando de uma instituição que tem práticas consolidadas há séculos. Então, essa instituição, ela quando imprime, ela exerce o seu poder. A escola, por sua vez, ela utiliza dessa digamos assim, dessa verdade produzida pelo discurso jurídico para quê? Ou seja, quando você matricula esse aluno, quando você registra esse aluno, você exige justamente esse documento, por exemplo. Então, é uma rede onde uma está apoiada na outra. A gente precisa enxergar como uma instituição se apoiando na outra para dar sentido. A produção de corpos normais ela não é exclusiva da escola, mas ela passa pela escola. Então, a gente tem que enxergar a escola como parte dessa engenharia. Pode passar, por gentileza? Então, que papel ocupa não só a escola, mas o que significa o currículo dentro dessa escola? O currículo, a gente precisa enxergá-lo como um instrumento de produção de sujeitos, ou seja, um instrumento por meio do qual nós produzimos sujeitos. Ou seja, eu trago aqui a citação do Tomás Tadeu, que tem uma obra muito importante nesse sentido, que é o livro dele, Documentos de Identidade, em que ele diz onde ele coloca a seguinte passagem: a questão central que serve de pano de fundo para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado. De uma forma sintética, a questão central é o quê? Qual conhecimento é considerado importante ou válido ou essencial para merecer ser considerado parte do currículo? Nas teorias do currículo, entretanto, a pergunta o quê nunca está separada de outra pergunta mais importante. O que eles ou elas devem ser? Ou melhor, o que eles ou elas devem se tornar? Então aqui você vê claramente aquela ideia da escola como engrenagem de produção de corpos normais. O que essas pessoas devem se tornar, né? Então qualquer currículo tem implicado em si uma suposição ou uma pressuposição do que aqueles sujeitos devem ser. Ou seja, o currículo significa modificar o sujeito, significa formar qualquer sujeito que percorra os meandros desse currículo. Então, o currículo ele também é parte dessa grande engenharia de corpos normais. E por que eu estou falando isso tudo? Pode passar, por gentileza? Porque a gente precisa ter bem claro na nossa mente de que não existe educação neutra. Qualquer projeto educativo que se coloque como neutro, ele com certeza está assentado em valores hegemônicos, em valores que desejam justamente esconder as premissas com as quais ele se guia, e a gente precisa desconfiar desses currículos ou desses projetos pedagógicos que se coloquem como neutros. Não existe educação sem ideologia, né, como afirmam, como tem afirmado ultimamente esses grupos mais conservadores. Se a sua ideologia, por que a sua ideologia não está explícita? Por que você precisa propagar o seu currículo como neutro, né? Alguma coisa de errada está aí. Pode passar, por gentileza? Então, como é que a gente começa a trazer uma ideia de pedagogia queer? O que é pensar? Como pensar uma pedagogia queer? Né? Trazendo um pouco a ideia, novamente, a ideia da professora Guacira, né? Talvez pensar, ou melhor, a teoria queer, ela permite pensar justamente a ideia de ambiguidade, a multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero. Mas, além disso, ela também sugere novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a educação. A educação a gente já começou a pensar. A gente viu que a educação é uma grande forma, é uma grande engenharia de formar sujeitos, né? Mas a gente também pode pensar
o conhecimento, a gente pode começar a estranhar, digamos assim, o conhecimento e a cultura, por exemplo. Então, vamos fazer uma contraposição, o que distinguiria, por exemplo, programas multiculturais bem intencionados de uma pedagogia que se proponha queer, que se proponha estranha, né? Os programas multiculturais bem intencionados, né, se a gente pode chamar dessa forma, eles trabalham justamente ainda naquela velha dicotomia entre um grupo dominante e um grupo minoritário, digamos assim. E ele busca fazer uma certa inclusão, busca incluir esse grupo que é minoritário dentro de uma educação que foi pensada para um grupo majoritário, né? Então ele trabalha com ideias de tolerância, ou seja, a ideia de que nós devemos tolerar aquele que é diferente, nós devemos tolerar aquele que não se comporta da forma como nós esperávamos que ele se comportasse, né? Trabalhar com a ideia de inclusão, incluir a um grupo minoritário dentro de um outro grupo majoritário, e trabalha também com a ideia da diversidade, ou seja, como se a diversidade estivesse sempre lá, né? E a ideia fosse justamente fazer a inclusão do diferente dentro daquele grupo considerado igual, né, digamos assim. Outros ainda pensavam essa diferença sob uma ótica da curiosidade, como se fosse alguma coisa exótica, alguma coisa assim. A pedagogia queer, ela rompe com essa ideia de tolerância. Lembra do queer que não busca assimilação. O queer não busca ser tolerado ou ser assimilado. Ele busca justamente contestar esses processos que produzem as diferenças. Então lembra que o processo de produção das diferenças ele é atravessado por relações de poder. A pedagogia queer reconhece isso. A pedagogia queer trabalha com isso. A pedagogia queer trabalha na desconstrução desses processos de produção das diferenças. Então, a pedagogia queer, ela busca, por meio do seu fazer pedagógico, desconstruir esses processos que são amplos, que estão permeados na nossa cultura. Eles não estão presentes só na escola, eles estão presentes de forma espraiada na sociedade. Mas a pedagogia queer, ela trabalha com o desfazimento desses processos que constroem diferenças. Por quê? Porque nós entendemos que na construção das diferenças está implicado a construção de um polo hegemônico e de um polo marginalizado. Então a pedagogia queer trabalha com isso. Pode passar, por gentileza? Como é que a gente pode, então, pensar um currículo queer, né? Já que a gente já viu que a teoria queer nos fornece meios teóricos para se pensar de forma diferente a pedagogia, o currículo, o conhecimento, ou seja, de estranhar. O que significa tornar queer o currículo? Significa justamente a gente desconfiar de que esse currículo que é proposto, ou ainda imposto, que ele represente de fato um corpo de conhecimento mais ou menos seguro que deva ser só transmitido, né? Significa justamente você se perguntar que alunos se pretende formar com este currículo. Lembra da discussão que a gente teve agora, do currículo ele forma pessoas. Então, que alunos eu pretendo formar por meio desse currículo? Que alunos eu pretendo formar por meio dessa pedagogia e por meio desse currículo? Como eu questiono esse currículo? E isso, implicado nesse processo de questionamento do currículo, está justamente a gente tentar abalar, a gente tentar chacoalhar esse binarismo que é tão caro para a educação e para a pedagogia posta da forma como está, que é o binarismo conhecimento e ignorância. Normalmente a gente pensa conhecimento e ignorância como excludentes. A ignorância é a falta de conhecimento. A forma de sanar a ignorância é por meio da aquisição de conhecimento, e aquele sujeito que não tem conhecimento, ele é, por consequência, ignorante. Né? A teoria queer ela nos permite pensar justamente esse binarismo, conhecimento e ignorância, não como excludentes, mas pensar a ignorância não como ausência de conhecimento,
mas como um efeito de uma forma específica de conhecer. Aquilo que você conhece te permite conhecer outras coisas e, consequentemente, te obriga a desconhecer outras. Implicado no conhecimento já está, obviamente, aquilo que ele não permite conhecer. A ignorância é inerente ao conhecimento. Vamos tentar trazer bem rapidamente para termos mais palpáveis. Por exemplo, se eu tomo como forma de conhecer os corpos, né, a forma que eu tenho de conhecer corpos está baseado na dicotomia macho-fêmea. Essa forma de conhecer corpos baseado num conjunto de órgãos que, por algum acaso, eu tomo como primordial ou essencial para conhecer aquele corpo, ela me permite conhecer os corpos de forma dicotômica, macho e fêmea. A partir dessa distinção, eu consigo pensar gêneros, masculino e feminino. Então, repara que é um conceito que se apoia num outro mais primitivo, né? E a partir dessa ideia de gênero binário, eu posso pensar, por exemplo, sexualidades, né? Gêneros, a partir... E aí a gente volta à ideia da escolha do objeto amoroso, né? Eu posso pensar heterossexualidade e posso pensar homossexualidade a partir desse encadeamento lógico. Então, repara que essa forma de conhecer, ela automaticamente me impossibilita conhecer a pluralidade e pensar a pluralidade de gênero, a pluralidade sexual. Então, uma determinada forma de conhecer já me limita, já me impossibilita pensar outras coisas. Então, esse tipo de chacoalho que a teoria queer permite pensar a ideia de conhecimento e ignorância, que é um conceito tão caro para a educação. Pode passar, por gentileza? Então, finalizando a minha fala e já encaminhando para a fala do Igor, essa reviravolta epistemológica provocada pela teoria queer, ela transborda o terreno da sexualidade. Como eu falei, esses estudos, eles inicialmente se concentram em torno das questões sobre sexualidade, mas na medida em que o queer se contrapõe ao normal, e esse normal não precisa ser só sobre sexualidade, ele pode ser sobre qualquer coisa. Então ela extravasa o terreno da sexualidade e me permite conhecer, me permite pensar qualquer outro terreno, né? Ela provoca e perturba as formas convencionais de pensar e de conhecer. Ela perturba aquilo que a gente toma como conhecimento assentado, como conhecimento fixo, fechado. Em vez de apresentar um conhecimento certo como solução ou resposta para alguma questão, a teoria queer e a pedagogia queer colocam o conhecimento como uma questão interminável, ou seja, aquilo que eu conheço é uma questão que não termina. As dúvidas sempre surgem. Só que nessa perspectiva, as dúvidas não são desestabilizadoras do conhecimento, elas são sempre provocativas. Elas me permitem olhar as questões de outros pontos de vista, permitem ver o que, na minha solução, eu deixei de fora e quem eu contemplei, ou seja, me permite olhar de outros pontos de vista. Então fica aí a pergunta, que já encaminha para a fala do Igor, como trazer essas reflexões para o ensino e para a aprendizagem de matemática. Então agora o Igor vai continuar pensando justamente nessas questões, trazendo para a discussão para o campo da educação matemática. Olá, bom dia novamente, para quem não estava aí no iniciozinho da live. Antes de entrar de fato no segundo momento, Hugo, tiveram alguns comentários aqui, e aí eu vou colocar primeiro uma pergunta que levantaram, que basicamente você meio que respondeu essa pergunta agora, né, nessa última fala, apesar de ter sido algo que já tinha a gente abordado, e é uma pergunta muito importante, porque às vezes a gente fica com essa ideia mesmo, que é a do Felipe, né? Ele pergunta: a pedagogia queer sempre deve estar ligada à ideia de gênero? Ou o combate aos binarismos já poderia ser um combate importante? Então, como eu falei, não necessariamente, embora a teoria queer tenha surgido na discussão sobre gênero, a pedagogia queer, como eu falei anteriormente, ela se contrapõe a toda forma de normalização. Venha ela de onde vier. Lembra da fala da Guacira? A ideia do queer é se contrapor
a toda normalização, venha ela de onde vier. A pedagogia queer, ela precisa estar, sobretudo, com olhos bem abertos para a ideia de que toda forma, de que toda diferença, toda normalização, digamos assim, ela é atravessada por relações de poder. São relações de poder que criam essas posições de sujeito e hierarquizam essas posições de sujeito. Elas ajudam a valorizar esses corpos, a dizer quais corpos valem mais e quais corpos valem menos. Isso pode estar atravessado não só pela sexualidade, isso pode estar atravessado pela raça, isso pode estar atravessado por exemplo, pela raça, pela religião, pode estar atravessado pela sexualidade, pode estar atravessado, inclusive, como o Igor vai falar agora, pela forma como o sujeito, pelo conhecimento que esse sujeito detém, né? E o Igor vai trazer essa discussão da gente pensar como a matemática funciona como um instrumento que ajuda a atribuir valor a determinados corpos, a valorizar mais esses corpos, né, a essas existências. Então, a ideia não é só de gêneros e sexualidades, mas sim a ideia do que traz mais valor a determinada existência e desvaloriza outras. Aí aqui tem alguns outros comentários falando sobre, quando você estava falando, né, da pedagogia queer, do currículo queer e da escola, mas tem mais comentários mesmo, né, falando que a gente precisa refletir sobre em qual contexto a escola foi criada e o objetivo inicial, e que a desconstrução do papel social da escola, né, é um desafio, e realmente é, porque a gente está inserido, né, nesse contexto, então ter esse olhar diferenciado, digamos assim, é complicado, né? Porque a gente também está ali dentro, é muito difícil. Sim. Mas a gente está aí se caminhando para tentar fazer isso, né? Como diz a professora Guacira, trata-se da gente se reconhecer, reconhecer um jogo de poder, um jogo político do qual nós mesmos fazemos parte. A gente não tem como se eximir desse jogo, a gente tem que se reconhecer enquanto partícipe desse jogo de poder, enquanto emaranhado nessa rede de poder. Então, a gente tem que tomar consciência de partícipe e não de pessoa de fora, digamos assim. Então, é uma posição bem, digamos assim, bem delicada. A gente tem mais alguns outros falando de currículo, da pedagogia, né? Que são coisas que eu não vou. Só para a gente não se estender muito agora, para a gente conseguir terminar hoje a live no tempo, mas que são coisas que eu vou trazendo na minha fala, então meio que a gente já vai estar dialogando com esses comentários ao longo da minha apresentação, certo? Então, seguindo, né? Entrando agora no segundo momento. Deixa eu só. Quer que eu tire? Você quer ficar na tela ou quer que eu tire você, Hugo? Tudo faz, pode tirar. Tá bom. Pensando agora, né? Passando como uma das propostas dessa semana, né? Foi refletir sobre os discursos produzidos sobre, né? A matemática e a partir da matemática, né? E seus efeitos de verdade. Agora a gente pensou, né, num momento que minha fala, né, que a fala fosse focada nesses discursos. E para falar sobre essa parte, eu vou dialogar, né, com alguns comentários que leis-cursistas colocaram no fórum da semana, né, como alguns, né, eu tentei pegar, assim, os que eram centrados numa discussão mais geral, claro que eu não coloquei todos na apresentação, até por conta de espaço, né? Mas aí a gente vai dialogando, vocês podem ir comentando aí no chat também, tá bom? Que eu vou ficando atento aqui. No fórum, né? Eu li alguns comentários dizendo que, por muito tempo, alguns de vocês acreditavam, né, na ideia da matemática como a senhora da verdade, como incontestável, inquestionável, né? Porque foi dessa forma que ela foi apresentada a vocês, né? Seja na educação básica ou até mesmo na graduação, na nossa formação inicial. E
assim como também, né, vocês pontuaram, né, que até os dias de hoje escutam, né, que a matemática tem aí uma perfeição, né, que não pode ser contestada e tudo mais. E aí essas ideias, elas são trabalhadas um pouco, né, junto com a noção do status de superioridade que a matemática possui socialmente, em um livro chamado Masculinity in Mathematics, da autora Mendick, né? Que é esse que aparece aí na tela para vocês, que tem esse QR Code para adicionar, para direcionar, né, para o Google Books do livro. Nele, a Mendick trabalha com a ideia de que ser matemático, né? E aqui eu faço questão de falar, né, no gênero masculino em função de como a matemática foi construída, né, historicamente voltada para os homens, como a gente já discutiu em semanas anteriores, é como que esse ser matemático tem o poder de impressionar, tem o poder de intimidar outras pessoas, né, por conta de que o saber matemática, né, o fato de termos o conhecimento de matemática, acaba assumindo aí uma posição de superioridade em relação às outras pessoas. Assim como a própria disciplina, por muitas vezes, como vocês mesmos relataram no fórum, pode ocupar, né, e aí a gente vê isso em uma esfera social, em uma esfera política, histórica, né, pode ocupar uma posição de superioridade em relação a outras disciplinas. Isso mesmo, Getúlio, rainha das ciências. Já estou colocando aqui os comentários de vocês enquanto eu falo. E aí, para exemplificar a minha fala, né, eu vou trazer alguns comentários que vocês colocaram no fórum dessa semana. O primeiro diz o seguinte, né? Quando escolhi fazer matemática, diversos amigos da minha mãe diziam que eu era muito inteligente, e eu me sentia empoderada por isso. Me sentia alguém importante, porque ia estudar uma coisa muito difícil que nem todo mundo seria capaz de acompanhar. E um outro comentário, né? Eu, que fiz e ainda faço um curso de exatas, me senti em algum momento atravessada pelo poder de fazer algo mais inacessível para o todo, algo que me dava o predicado de ser inteligente para todos. Lembro que na escola eu gostava muito de matemática e percebi uma certa admiração de alguns alunos e até professores. Aqui temos duas falas, né, que exemplificam essa relação do conhecimento matemático ser, por vezes, né, tido como referência para delinear aqueles que são ditos inteligentes, né, e aqueles que não são. E no próximo slide a gente vê um pouco, né, desse status de superioridade também, não só em relação à questão do conhecimento matemático, mas também da disciplina em si, comparada a outras, certo? E aí que a gente tem uma fala, né? Quem é professor sempre ouviu nos conselhos de classe a escola dizendo que se tal aluno passou em matemática, não faz sentido ficar reprovado em outras disciplinas. Isso passa uma ideia do peso da matemática sobre as outras componentes curriculares, tratando como uma disciplina absoluta e capaz de responder e influenciar as demais. Essas são algumas, né, de muitas falas que vocês pontuaram lá no fórum dessa semana, que exemplificam, né, esse status de superioridade que a matemática possui enquanto disciplina e por aqueles que são detentores de seu saber, né? Inclusive, nós podemos ver bem esse status, né, e essa noção, né, de uma disciplina necessária, né, para o sucesso, como alguns pontuaram no fórum, né, nessa última fala, quando a gente vê uma priorização, né, como se fosse, né, uma priorização nos conselhos de classe da matemática em detrimento de outras disciplinas, né, como se fosse falando de uma forma bem matemática aqui, né? Como se fosse necessário e suficiente o aluno ser aprovado em matemática para não ser reprovado no ano letivo, né? Tem toda uma carga aí em cima da disciplina. E aí, né? E esses status não se limitam apenas à educação básica, né? Por meio dos comentários, a gente pôde perceber que na própria licenciatura em matemática, né, na nossa formação inicial,
até mesmo pela forma, né, como esta se constituiu até os dias de hoje, há uma ênfase em disciplinas que abordam um conteúdo matemático em detrimento daquelas que são pedagógicas, né? E aí aqui tem alguns comentários, né? Vocês falam que ouvia de professores que a matemática era mais importante e que não devíamos nos preocupar com as gias, né? Entre aspas. Termo usado para se referir às disciplinas pedagógicas. Confesso que essa influência foi muito ruim, pois sentia falta desses conhecimentos pedagógicos no início da carreira e, assim, supervalorizava o conhecimento matemático. Outro comentário: ouvi de muitos professores na graduação que as disciplinas de pedagogia eram menores ou sem importância para a nossa formação. Um professor uma vez me disse que a gente só ficava brincando de canudinhos e massinhas numa disciplina de educação matemática, rindo e debochando. Então a gente vê aqui, né, uma relação não só com as disciplinas que a gente diria que são estritamente pedagógicas, de acordo com a separação, né, que é feita na nossa licenciatura, como também com aquelas que se articulam, né, que buscam no própria estrutura da nossa formação, do nosso currículo acadêmico, que buscam articular a matemática com a educação. Então, assim, a gente sabe que existem diversos fatores, né, históricos, sociais, políticos, que fazem com que a formação seja estruturada, né, esteja estruturada da forma como é hoje, mas a gente percebe que seja na educação básica ou até mesmo na nossa própria formação inicial de professores de matemática, há uma manutenção dessa ideia, né, desse status de superioridade do conhecimento matemático, né, e o que, em particular, na formação inicial, acaba fazendo com que os futuros professores de matemática sejam formados nessa concepção e muitos podem acabar, né, reproduzindo esse discurso que foi produzido socialmente, né? E aí, nesse aspecto, a gente se questiona, né? Quem ganha com esse status de superioridade que a matemática possui, né? Como que fica a experiência daqueles que não detêm esse conhecimento? E pensando politicamente, né? Qual que é a vantagem da matemática ser discursivamente produzida dessa forma e deter desses status? Então, assim como alguns de vocês trouxeram, nós temos visto, né, movimentos que colocam, trazendo nos termos que vocês pontuaram, né, colocam em xeque as disciplinas como filosofia, como sociologia, e ao mesmo tempo a gente tem percebido cada vez mais uma exaltação da matemática, né, assim como o próprio português, né? Vocês trazem, por exemplo, que lembro do critério do novo ensino médio de avaliar as disciplinas e colocar peso de importância para os alunos, ficando somente a matemática e o português como obrigatórios e reforçando a ideia de que o sucesso pessoal e profissional não está nas ciências humanas, na história, na filosofia, nas artes, mas nas engenharias, no direito e afim, né? E aí um segundo comentário, que é justamente indo em contramão a esse discurso, né, nos traz o seguinte: matemática não é mais importante que biologia ou qualquer outra disciplina. Sociologia é mais complexo e mais importante nos dias atuais do que muitos conteúdos de matemática. E o mais importante, a matemática formal produzida pelo matemático não é a única matemática que deve ser enaltecida. Existem muitas matemáticas produzidas por diferentes culturas, para diferentes necessidades. Vi de tantos estudos, que lá tinha um complemento, né, falando sobre os estudos que tem em etnomatemática, que já mostram, né, essas questões de matemáticas outras que precisam ser valorizadas e reconhecidas. Então, esses discursos da matemática como superior, né, a outras disciplinas, considera, é claro, né, a gente também não pode deixar isso de lado, considera uma visão da matemática como potente para a formação de mão de obra qualificada, para a questão tecnológica da sociedade, como também, né, as próprias potencialidades que o saber matemático traz, né, para a vida da pessoa em sociedade, tarefas cotidianas. Mas, além disso, tem mais um fator, né, que é o fator de ser uma disciplina, como o Hugo comentou, trouxe na fala dele,
de ser uma disciplina que é concebida ilusoriamente, né, na ideia de neutralidade, né? Ideia essa que, para quem está no poder, é uma coisa boa, porque ajuda na manutenção das hierarquias sociais e na manutenção dos processos de normatização que a gente já vive na nossa sociedade. Então, né, nessa concepção de que se aprenda mais matemática, né, dentro dessa perspectiva de neutralidade, por exemplo, menos sociologia, né, dentre outras disciplinas que socialmente é, teriam mais brechas para a formação de um cidadão crítico, a gente percebe que aí por trás tem todo um interesse de promover, de fato, essa manutenção social, né? Essa hegemonia que tem sido instaurada sobre nós. E isso, né, é um fator que torna mais necessário que nós atravessemos a matemática por essas discussões, né, problematizando a forma como têm se dado seus processos de ensino, seus processos de aprendizagem e algumas, né, coisas que a gente tem discutido aqui no nosso curso com vocês, né? Esse último comentário em particular, né, que traz aí a questão sobre a valorização de matemáticas outras, ele nos leva também a pensar não somente no privilégio que é atribuído à matemática, né, mas também sobre qual matemática está sendo privilegiada, certo? Porque como a gente já debateu em algumas lives anteriores, né, a matemática que tem sido usualmente produzida e ensinada tem sido aí uma matemática que é eurocêntrica, né, que é voltada para aqueles que pertencem ao padrão normativo da sociedade, né, o homem branco, cisgênero, heterossexual, dentre outros marcadores sociais normativos, né, deixando de lado todas as outras formas de se produzir, de se aprender e de se ensinar matemática. Dessa forma, né, faz-se necessário pensarmos em matemáticas, né, que fujam desses padrões eurocêntricos e que sejam, né, potentes para ir na contramão do que hegemonicamente vem sido aí instaurado, como a gente pode ver, né, vai ver com mais calma no terceiro momento da apresentação. Eu estou vendo aqui a pergunta da Elaine, né, que ela fala, né, existe a matemática escolar e a matemática acadêmica. Qual matemática estamos ensinando, né? A gente percebe, né, o que é bem curioso, né, essa dicotomia entre a matemática que é ensinada nas escolas e a matemática acadêmica, né, e que basicamente é como se fossem mundos que não se conversam, né, o que era para ser totalmente o contrário. Só que quando a gente se questiona, né, de qual matemática estamos ensinando, a gente poderia ter um olhar restrito para a matemática escolar, digamos assim, apesar da escolar ter que ser atravessada, né, no ambiente da academia, mas quando a gente pensa em matemáticas outras, a gente hoje em dia não está nem olhando para essas duas, porque essas duas estão numa perspectiva eurocêntrica, né? Pensamos assim no sentido tradicional da coisa. Mas isso a gente vai explorar melhor no terceiro momento, quando a gente for tratar de algumas práticas e de outros olhares, né, para essas outras matemáticas, e aí trazendo a palavra do curso, né, esse modo de estranhar a matemática que a gente tem ensinado. E aí, pensando nessa concepção da matemática como neutra, vocês também destacam o seguinte, né, que outro papel observado é sentenciar a matemática como uma disciplina neutra, que nela não é possível, né, de tratar outros assuntos ou abordar temas que permeiam a atualidade no aspecto cultural, social, usando marcadores sociais como gênero. E aí, né, como eu disse antes, essa visão, né, que vem sendo instaurada, né, e construída socialmente sobre a matemática, ela é interesse daqueles que estão no poder, né? Porque como a gente falou, por meio dela a gente consegue fazer essa manutenção de hierarquias sociais. E o que, inclusive, né, faz com que, como alguém já tinha comentado na fala do Hugo, né, que possa ocorrer a produção e a reprodução de práticas discriminatórias e inferiorizantes, né, contra grupos marginalizados, né? Principalmente contra aqueles que não sabem matemática, porque ao mesmo tempo que tem essa valorização daqueles que sabem,
aqueles que não sabem vão se inferiorizando, né? Ou que até mesmo eles não conseguem se visualizar ocupando essa posição de saber matemática, devido a essa associação desse saber como uma coisa de perfeição, como algo de genialidade, né? E aí vocês mesmos trazem isso, né, no segundo comentário que está à direita, que diz o seguinte, né? As pessoas associam muito a matemática à genialidade. E percebo que isso geralmente afasta os alunos da disciplina porque pensam que não são capazes, que aquilo não é para eles. Né? Uma vez em sala de aula, um aluno me perguntou: sei que vocês, professores de matemática, sabem de tudo, mas já aconteceu de um dia você esquecer alguma fórmula? Então, a gente vê, né, esse caráter de genialidade, de perfeição atrelado ao conhecimento, o que de fato pode afastar muita gente desse saber, né? Porque se é algo perfeito e eu não me vejo nessa posição de perfeição, como é que eu vou conseguir, né, ocupar esses espaços e tudo mais e deter desse conhecimento, né? Mas aí, né, a gente levanta esse monte de coisa, né? E aí pode se perguntar, o que a gente pode fazer diante desse cenário, né? O nosso intuito não é não é negar, né, o valor que a matemática tem, mas sim desconstruir, né, que é uma coisa que vocês conversaram bastante, mas sim desconstruir essa imagem dela como superior a outras disciplinas, né? E principalmente, né, romper, de fato, tentar, né, sempre tentando romper com essa produção e com essa reprodução das normas sociais pela matemática e na matemática, né? A gente precisa, assim como a gente tem tentado propor aí no curso, né, e pensando agora no tema da semana e nos termos que a gente tem usado nessa semana, a gente precisa estranhar a matemática, né, e estranhar pela matemática, tentando aí desconstruir os processos pelos quais a gente tem ensinado, pelos quais a gente tem aprendido, tem produzido a matemática para poder criar, né, espaços para outras formas de pensar, novas formas de pensamento, tentando desafiar, né, aquilo que é tido como natural, como verdade absoluta, premissas, né, que eram tidas como rígidas na própria matemática. Né? Porque se a gente para pensar, se uma disciplina que é tida socialmente como exata, né, que tem toda essa carga social de superior, como produtora de verdade, passa a ser questionada, passa a ser problematizada, isso pode fazer com que as pessoas passem a questionar outras produções de verdade que também fazem parte da nossa sociedade, né? Como, por exemplo, aquelas que tentam descrever o que seria o gênero e a sexualidade natural para as pessoas, certo? Enfim, eu acho que eu acabei o meu momento é ótimo, né? Acho que acabei essa parte do segundo momento, né? Eu tentei ser mais breve para que a gente tenha um tempo para poder dialogar mais com os comentários no chat também e dar uma atenção para a terceira parte de práticas, que é algo que vocês já tinham solicitado, né? E aí, Hugo, eu vou te colocar aqui na tela para você me dizer se teve alguma coisa aí de comentário, porque até uma parte eu fui vendo, aí outras se eu começasse a ler eu ia me perder na fala. Você está sem o microfone, tá, Hugo? Caso você esteja falando, e você já está na tela. Oi. Então, e o que você Eu perguntou? tô vendo aqui os comentários. Tem alguns falando, agradecendo a live, agradeço também muito pela presença de vocês, estarem aqui nesse sábado de feriado. A pergunta da Elaine eu cheguei a ver, né? Letícia levanta, né? Essa pergunta mesmo. Qual matemática ensinamos e para quem? Exatamente, Letícia. Peraí, eu estou vendo o comentário dos bastidores aqui. Aí quando eu dou uma parada é porque eu estou vendo alguma coisa nos bastidores, tá, gente? Não repara, não. Mas eu acho que é mais isso mesmo. São esses. Deixa eu colocar só a nossa carinha enquanto eu dialogo com os comentários. Daqui a pouco eu boto o slide de novo. Fala que os cursos de licenciatura precisam conversar com os professores de educação básica, realmente, né, para ter de fato, né, tentar romper com essa dicotomia de como se tivesse um conhecimento de matemática escolar e um conhecimento de matemática acadêmico, né? E é bem interessante assim a gente perceber, por meio da sua fala agora nesse segundo momento,
a relação da ideia do queer e da ideia da matemática enquanto instrumento de poder. Ou seja, a matemática ela funciona justamente como um instrumento que coloca determinadas pessoas numa posição socialmente, hierarquicamente superior, né? Então, como discurso, ou seja, dominar esse discurso, faz automaticamente a palavra de uma pessoa valer mais, a opinião dessa pessoa valer mais. E eu não estou falando que isso é só comum da matemática. Na física, isso é bem pior, entendeu? Parece que deter esses conhecimentos é como se fosse um validador, validasse qualquer coisa que essa pessoa fala, qualquer opinião que ela venha a trazer, entendeu? Pois é. Aqui tem alguns comentários, né, falando do fato do currículo alimentar um nosso sistema. Aí tem a questão do conselho de classe, né? Teve gente que já experimentou outras coisas nesse sentido, né? Em um conselho de classe, quando um aluno está para ser reprovado ou não, deixam a decisão para a matéria mais importante, que seria a matemática. Realmente, né? Essas são as coisas que a gente vivencia e que vão alimentando, de fato, né? Esses status que ela possui e que vai cada vez mais afastando alguns alunos pelo interesse pela própria disciplina e fomentando, produzindo e reproduzindo algumas normas sociais pela própria matemática, tá? Já E dei aqui uma olhada, o Ag colocou alguns questionamentos, pode falar, Hugo. só retomando isso que você falou agora, sobre a questão do conselho de classe e deixar a resposta sempre para a disciplina mais importante, é engraçado porque, por exemplo, se a gente considera o contexto social que a gente está vivendo hoje, o contexto político e social como um todo, eu, por exemplo, enquanto professor de física, eu não sei se eu quero que o meu aluno decore como calcular o campo magnético produzido por uma corrente I que passa por uma espira de N voltas e raio R. Eu quero que ele saiba diferenciar uma fake news de um conhecimento de algo que não é fake, que ele saiba analisar politicamente falando as relações onde ele está inserido e que ele saiba o que aquele conhecimento pode implicar na vida dele. Mas eu não sei até que ponto saber fazer todas essas operações, digamos assim, algébricas ou físicas, fazer esses malabarismos algébricos, digamos assim, não sei até que ponto isso adianta na vida dele. Então é uma forma realmente, como eu falei anteriormente, da gente se questionar se aquele currículo que está posto de fato é um corpo de conhecimento fechado e válido para ser transmitido. Aquele conhecimento que está lá forma que tipo de pessoa? Ele está a serviço de quem, digamos assim? O que eu quero com aquele conhecimento? Então, é o que o Aguinaldo colocou nos comentários agora há pouco, e a gente se perguntar isso todo dia, né? Que matemática, que física eu ensino? Que ciência eu ensino? Né? É mais ou menos isso. Exatamente. Eu vou dar sequência para o terceiro momento de práticas pedagógicas. Hugo, deixa eu ver se na tela agora, porque já que vai ser mais breve, né? Rapidinho você vai voltar a falar, aí você fica aqui Tá comigo, bom. tá? Deixa eu colocar o slide de novo. E aí, seguindo para o nosso terceiro momento, que a gente intitula aqui, né, de práticas pedagógicas estranhas, né? Já se articulando e pensando no tema da semana, é, a gente vai tentar, né, trazer algumas discussões pensando justamente nessa perspectiva de estranhamento da matemática e pensando isso também em um contexto mais prático, né? O pesquisador Kai Rand, que é esse que está aí na fotinha para vocês verem, né? E esse QR Code é uma página dele no Google Scholar, onde vocês poderão ter acesso aos títulos, né, das suas produções e tudo mais. O Rains, ao pensar em uma articulação entre a educação matemática com a pedagogia queer, ele estruturou duas vertentes que possibilitariam tal aproximação, né? A primeira delas, denominada a Decrease and Steer, e a segunda como Mathematical Inquiry. Gente, às vezes eu dou uma paradinha aqui porque eu estava trocando os intérpretes, tá? Então não reparem. É, na primeira, o termo queer é entendido aí como um termo genérico, né, para se referenciar a identidades LGBTI+,
que é, né, naquele sentido que o Hugo trouxe, né, na sua fala inicial, aquele sentido identitário que trazia, né, que traz o termo queer, se a gente também for pensar no sentido popular, né, da própria sigla LGBT, que ia mais. Nessa vertente, as diversas, né, metodologias possíveis que a gente traria para a matemática se pautariam em questões envolvendo discussões não normativas, né, e aí considerando o interesse do curso, né, em particular relacionado a gênero e sexualidade, assumindo apenas um papel contextual para os conteúdos e para os cenários estudados, né? Então, seria, por exemplo, o que a gente, né, é algo que a gente costuma fazer, né, quando a gente pensa em articular as nossas aulas com questões sobre gênero e sexualidade, que é trabalhar com dados e com gráficos voltados para questões relativas à população LGBTI+, né, como dados de índice de violência, dados de casamentos homoafetivos nos últimos anos, dentre outros, ou então até mesmo, né, a gente construir, né, enunciados que explorem diferentes formas de vida, diferentes estruturas familiares, né? E aí, né, apesar de a gente ter algumas discussões sobre a necessidade da gente avançar essa perspectiva, a gente acredita que esse tipo de estratégia, né, de contextualização e de questionamento de grande valia, não só para o ensino da matemática, mas para qualquer área do conhecimento, né? Aqui a gente está centrado na matemática, mas isso vale para tudo, porque acaba possibilitando, né, que essas questões sociais que são tão importantes, são tão caras, né, para alguns grupos, sejam trazidas para as nossas aulas e que a gente possa, né, problematizar aí os preconceitos e as discriminações que delas derivam. Então, por exemplo, né, pensando no seguinte problema, João pediu para sua mãe R$ 10 para comprar biscoitos. Ela só tinha o troco das compras, no valor de R$ 6,30. E lhe disse para pegar o restante com seu pai, já que ele controla as finanças da família. Qual valor foi pedido por João a seu pai, né? E aí a gente pode pensar, primeiramente, né, que questões sociais que estão estruturando esse problema, né? E aí, uma vez já refletido sobre essas questões que estruturam esse problema, como é que a gente poderia remodelá-lo, né, reestruturá-lo, de forma a dar visibilidade para outras estruturas familiares, para pessoas que escapem do padrão formativo, né? E aí eu vou, inclusive, nesse momento, convidar vocês, né, porque isso é algo que também está presente no texto, para quem é cursista, né? Também é algo que está presente no texto, e a gente levanta esses questionamentos. Então, vou aproveitar aqui que está todo mundo junto agora nesse sábado de manhã, e vou aproveitar e convidar vocês, né, a tentar responder, né, esse questionamento levantado, né, de que está estruturando esse problema, de questões sociais, e como que a gente poderia reescrevê-lo, né? E aí vocês podem ir pensando, colocando aí no chat, quando vocês vão fazendo isso, eu vou falando aqui de uma experiência pessoal, né? Eu mesmo, nesse ano, eu tive 2 momentos com meus estudantes, né, em cima dessa ideia, que, ao meu ver, né, é até algo simples de ser trabalhado, porque não demanda tanto tempo, né, tanta preparação, que eu vou falando aí e vai dando tempo de vocês colocarem as respostas de vocês no chat, né? No primeiro momento, eu estruturei alguns problemas para eles resolverem, né? E em alguns desses problemas tinham enunciados que abarcavam famílias homoafetivas ou até mesmo compostas por outros membros que não fossem necessariamente pais e mães biológicos, né? Escapando dessa estrutura tradicional da família brasileira. E aí o feedback dos ex-alunos, né, e simplesmente ver esses enunciados estruturados dessa forma, foi super positivo, né? Eu nem precisava chegar a discutir sobre ou tensionar a estrutura daquele problema, e alguns deles chegavam para mim e falavam que, nossa, professor, gostei muito dessa questão, gostei muito do enunciado dessa questão, né, dentre outros comentários que me deixaram assim bem, bem animado, né? E foi interessante de ver, porque até algo que a gente já conversou em fóruns anteriores, quando a gente às vezes vai dar um problema ou algo assim, a gente percebe que em alguns momentos
eles vão direto para o número, né? Ignora todo o contexto que a gente está colocando no enunciado do problema, procura ali o número, tenta minimamente identificar o que precisa ser feito, né? Operação e tudo mais, e segue e vai indo. E com essa atividade, quando eu trouxe isso, né? Eu percebi que eles começaram a ter uma atenção maior para os enunciados dos problemas que eu estava propondo. Então ajudou não só nesse sentido de desconstruir essa imagem no caso, né, em particular do que eu proponho, da família tradicional, de como possibilitar eles a terem esse olhar mais atento, né, esse olhar mais crítico para os problemas que eu vou propondo, que eles vão lendo ao longo do ano, né, no próprio livro didático. Então, diante desse feedback que eles deram, né, num segundo momento, a gente passou, de fato, a ter esse olhar mais atento para alguns outros enunciados que se encontravam no material escolar deles, né, no livro didático, né, e que eles identificassem como tendo essas questões sociais implicadas. Então, além de resolver as questões, né, quando a gente alguns problemas quando a gente propunha, eles também passaram a identificar as questões sociais implicadas, tentando buscar reescrever esses enunciados, como que a gente poderia é, remodelar para poder incluir, né, outras formas de vida. Né? E aí é interessante isso, porque essa postura, né, e esse olhar mais atento não ficou algo específico a um dia de aula. Né? Eu não parei um dia de aula para vamos agora ter um olhar atento para os enunciados dos problemas. Não. É algo que, a partir do momento que foi problematizado, começou a ir sendo levado ao longo do ano letivo, né? E aí tem sido, né? Eu não preciso mais falar nada, eles mesmos, quando já se deparam, e às vezes a gente pode até colocar uma coisa intencionalmente ali, só para ver se vai passar ou não, é, eles mesmos já vão falando, já vão levantando, ó, professor, olha esse enunciado, não sei o que, não sei o que lá. Né? Isso é uma pegada mais contextual, né, nesse Adquire and Steer. O Hugo daqui a pouco vai conversar com vocês sobre a outra vertente. Deixa eu ir lendo aqui as coisas que vocês foram comentando no chat, né? Pois é, a Elenise coloca, né? Nas famílias que não têm um pai, é um problema que a criança pode se sentir mal. E é isso, entendeu? Quando a gente traz essa questão da contextualização, e aí pensando de uma forma queer, dialogando também com a pergunta que eu acho que foi o Felipe que tinha feito, não foi? Com o Felipe que tinha feito, a gente está pensando em formas em desconstruir processos de normatização. Não necessariamente pensando, por exemplo, eu poderia, já que se a gente fosse ter um olhar centrado para gênero e sexualidade, eu poderia pensar que, eu vou colocar só pensar na família, por exemplo, homoafetiva. Mas não, a gente está pensando em diversas outras estruturas familiares, compostas de diversas formas que podem ter gente que é criada por avó, por avô, por tia, pais adotivos, pais biológicos, só por mãe, só por pai, independente, sabe? O objetivo é esse, desestruturar essa visão hegemônica, nesse caso em particular, essa visão da família tradicional que a gente tem. E aí vocês vão colocando outros comentários, né, da Margarete, né? Poderia inverter os personagens mãe e pai, sim, né, para ter aí uma inversão dos valores, uma vez que nesse problema está implicada aí, né, a questão do pai como aquele que controla as finanças da família e a mãe como, né, a pessoa que vai ficar ali só com o troco das compras e tudo mais. Aí a Elaine também dialoga um pouco com essa ideia, né? Durante minha infância, minha mãe sempre falava, pede para o seu pai que ele tem o dinheiro, né? Que realmente a gente, às vezes, muita família tem essa ideia, né? Da mãe como, às vezes, associada ao doméstico, à questão do lar, né? Aqui mesmo, né? Eu cresci nessa estrutura familiar e o pai é quem cuida das finanças e quem está com o dinheiro da família. Aí a Aparecida fala, né? Passa pela conceituação de família para o aluno, os arranjos familiares hoje são diversos, exatamente, essa é a ideia mesmo, né? Mostrar todas as outras estruturas familiares existentes, pensando nessa perspectiva. Usar a palavra membro da família também é uma boa, né? Ao invés de especificar como pai, especificar como mãe, membro da família, e aí deixa isso aberto. Mas apesar de às vezes eu achar necessário a gente especificar de fato outras formas de vida, até para que eles tenham esse saber, conhecer mesmo, né? Que existem outras formas, outras estruturas familiares para além da tradicional.
A Ellen fala, né, patriarcado grita nos livros didáticos, realmente, grita mesmo. A Gabriela comenta, né? Acho que os enunciados acabam sendo tão padronizados, normativos, que os alunos acabam partindo logo para os números. Exatamente, Gabriela. E a abordagem de outros contextos pode ajudar a desenvolver a interpretação matemática. É isso. Se eles estão sempre se deparando com enunciados normativos com a mesma estrutura, chega um momento que eles até meio que se cansam já de se deparar com esses problemas e já vão direto, porque para eles é o que importa, que são os números ali naquele contexto, né, para poder conseguir resolver o problema, uma vez que isso pode ser incentivado até pelo próprio professor, pela própria professora. Porque se também só se tiver um interesse pelo resultado final, por que eles vão ficar dando tanta atenção para todo o contexto do problema, né? Pode falar, Hugo. Você quer... Eu acho que todo mundo aqui deve ter alguma lembrança das aulas de física. A primeira coisa que qualquer professor de física ensina quando a gente vai resolver um problema é o quê? Separa as informações que o problema te dá. Então, o próprio professor, na sua prática, ele coloca lá no cantinho: massa, tantos quilos; gravidade, G igual a 10; velocidade e tal. Então, o próprio professor, por meio da sua prática, ele já estrutura essa forma de olhar o problema. Ou seja, o que importa são os números. E depois você vai ver o que você faz com os números, ou pior, você fica puxando na memória aquelas fórmulas que a gente decora e tenta jogar os números nas fórmulas para ver se sai alguma coisa. Ou seja, um procedimento totalmente mecanizado, onde o contexto ali pouco está importando. Era simplesmente melhor você dar os números e dar as fórmulas e pedir para a pessoa fazer a operação matemática, que no fundo acaba isso que se torna. E aí aqui a gente tem mais alguns outros comentários, né, falando dessa questão dialogando, né, com essa questão de trazer outras estruturas familiares, ou então não explicitar, né, essa questão do pai como uma pessoa que cuida do dinheiro e a mãe como aquela que ficou apenas com um troco, né, na situação do problema elaborado, mas a ideia é mais essa mesmo. Vou voltar com o slide para a tela e vou passar a palavra para o Hugo dar continuidade aqui para a gente. Isso. Nessa parte que o Igor falou, nessa primeira parte, ele trouxe a primeira vertente proposta pelo Kai Rand, que é a parte mais contextual, né, onde a gente normalmente utiliza a expressão estranhar pela matemática, ou seja, a matemática serve de instrumento para a gente olhar para outras questões sociais mais abrangentes, né? Ou seja, essas questões elas têm um caráter contextual. Essa segunda abordagem, que é chamada de Mathematical Inquiry, ou seja, é uma abordagem em que a gente estranha a matemática, ou seja, em que a gente coloca de fato em prática aquela ideia de estranhar o currículo, de estranhar de que o fato de que o currículo de fato é um corpo de conhecimento consolidado. Então a gente pode se perguntar, por exemplo, a matemática produz verdades absolutas? É verdade que a matemática só produz verdades absolutas? E a gente pode fazer isso, por exemplo, a partir de uma questão muito simples, de um exemplo muito simples, uma expressão muito corriqueira que está no nosso cotidiano, ou seja, a afirmação de que 1 mais 1 é igual a 2. A gente pode se perguntar, é verdade que 1 mais 1 é igual a 2? Então, qual é a forma que a gente propõe, por exemplo, que isso pode ser, por exemplo, problematizado? Se adicionarmos uma poça d'água a outra poça d'água, o resultado ainda será uma poça d'água. Apelando para contextos dentro da própria matemática, as coisas se tornam ainda mais complexas. Em aritmética modular, por exemplo, poderíamos contestá-la notando que 1 mais 1 igual a 0 em módulo 2, uma vez que nesse módulo 2 é congruente a 0. Ou ainda 1 mais 1 igual a 1, 0 na base binária. Se a soma for vetorial, então, seria preciso considerar outro grau de liberdade, ou seja, o ângulo formado entre vetores unitários. O que isso passa para a gente? O que isso quer dizer? Que tudo precisa ser contextualizado. Quando eu digo que 1 mais 1 é igual a 2, de fato, 1 mais 1 é igual a 2. Se eu considerar uma definição de operação de adição, e a soma de 1 mais 1 vai ser igual a 2, mas isso não é verdade se eu considero, por exemplo, a adição de vetores. Se eu considero, por exemplo, a adição de outras coisas, por exemplo, poça d'água. Poça d'água, 1 mais 1 continua sendo uma poça d'água. Então, tudo precisa ser contextualizado.
você está dizendo que então agora a matemática está toda errada e que a gente não tem mais o que ensinar. Não é isso. É só tentar olhar de uma forma diferente para aquelas verdades que a gente ajuda a estabelecer enquanto verdades absolutas e que colaboram para essa produção discursiva de que a matemática é a ciência das verdades, de que o conhecimento matemático ele é um conhecimento absoluto, de que a matemática só produz verdades absolutas. E aqui no cantinho eu trouxe justamente duas falas que eu coloquei lá atrás para ajudar a gente a olhar essa perspectiva, que é perturbar formas convencionais de pensar e de conhecer. Ou seja, é perturbar aquilo que é assentado, que é tomado como fixo. Colocar o conhecimento como uma questão interminável. Eu não estou dizendo que dentro de um determinado contexto 1 mais 1 não seja igual a 2. Eu só estou dizendo que existem outros contextos onde 1 mais 1 não é 2. Né? Inclusive, o Igor pode falar melhor, existem, se você olha, por exemplo, para outros conhecimentos matemáticos de comunidades indígenas, por exemplo, 1 mais 1 nunca é 2. Né? Então, tudo precisa ser contextualizado. E aí, pode passar o slide, por favor, finalizando a nossa apresentação, a mensagem que a gente gostaria de deixar é que, como diz a professora Guacira Louro, tal como os sujeitos de que fala, ou seja, os sujeitos queer, a teoria queer é, ao mesmo tempo, perturbadora, estranha e fascinante. Por tudo isso, ela parece arriscada, e talvez seja mesmo, mas seguramente ela também faz pensar. Ou seja, é uma teoria, é uma proposta teórica que faz a gente sair do nosso local de conforto, que faz a gente sair do local onde a gente está acostumado a trabalhar e olhar para as coisas de outras formas. Por isso, a ideia do estranhamento. Estranhar é olhar para alguma coisa que a gente toma como normal, como natural, e olhar de outra forma, e tornar aquilo estranho, ou seja, algo que você não consegue compreender, e procurar compreendê-lo de outras formas. Eu espero que vocês tenham aproveitado a apresentação que a gente trouxe para vocês e que tenha ajudado a clarear um pouco as ideias que a gente trouxe no texto para quem é cursista. Já que você comentou, né, essa questão da questão da tribo indígena, né? Na verdade, o que acontece? Como é algo contextual, né? Esse olhar contextual para essa afirmação de que 1 mais 1 igual a 2, assim como outras operações matemáticas, ele também pode ser estranhado, né, em função da cultura que isso está sendo trabalhado. Deixa eu pegar aqui, vou mandar para vocês um link aqui nos comentários, deixa eu ver se espero que seja o link certo. Um artigo que é esse que eu acabei de colocar aí, da Mariana Kawal, né? Que se não me engano, se não me engano, né? Ele é intitulado Por 1 mais 1 diferente de 2. Práticas matemáticas no Parque Indígena do Xingu. Lá ela trabalha com um exemplo, né, que é mais ou menos da seguinte forma. Ontem à noite eu peguei 10 peixes. Deixa eu tirar o slide para vocês poderem ver. Ontem à noite eu peguei 10 peixes. Dei 3 para o meu irmão, né? E quantos peixes eu tenho agora? E aí, se a gente fosse pensar, né, no contexto que a gente aprende, que a gente ensina na escola, só teria uma única resposta possível, né? Que seria 7, né? Se eu peguei 10 peixes e dei 3, fiquei com 7. E aí, quando ela dialoga, né, com alguns chefes da tribo indígena e outras pessoas, eles vão trazendo diferentes formas de solucionar esse problema. Sendo, por exemplo, uma das formas trabalhar com o que eles chamam que é princípio da reciprocidade, né? Onde o resultado, de acordo com esse princípio, não seria 7, mas sim 13, certo? E aí eles explicam por quê, né? No momento em que ele dá 3 peixes para o seu irmão, já meio que fica estabelecido naquele contexto que o seu irmão vai lhe devolver o dobro de peixes que ele deu, certo? Então, os 3 peixes que ele havia dado, né, pensando nessa lógica,
retornariam como sendo 6 peixes, ou até mesmo um outro valor, mas que seja maior do que aquele anteriormente dado, certo? A seu irmão. Então isso faria, né, com que no fim o quantitativo de peixes que eles teriam ao final seria maior do que aquele quantitativo inicial, né? Nessa lógica do dobro de peixes, ao invés de a gente ficar com 7 peixes, que seria a nossa lógica que a gente aprende na escola, a gente ficaria com 13, certo? Porque pegamos 10, a partir do momento que a gente dá 3 para o meu irmão, ele vai me retornar com 6. Então, nessa perspectiva, quando a gente levanta esses questionamentos para eles, a resposta que eles dão de que seria 13 peixes, certo? E aí, então, nesse caso, né, dar peixes ou qualquer outro item, né, nesse caso eles pegaram especificando com peixes, que era o contexto ali naquele momento, não significava, né, ser privado daquele bem. Para eles não é uma questão de privação, de que eles não vão ter aquele bem de novo, né? Que aquilo que recebe, dentro da cultura indígena dessa tribo em particular, é meio que obrigado a reciprocar o presente, né? Mostrando aí mais um exemplo de estranhar essas afirmações que são tidas como verdades absolutas, né? Em conjunto com o que o Hugo trouxe, certo? Deixa eu só colocar o Felipe aqui na tela. Peço perdão pela demora. E deixa eu tirar o Tarso. E aí também, né, indo um pouco além, eu estou aqui dando os comentários de vocês, uma outra ideia. Gente, desculpa essas coisas não estarem no slide, é porque a gente vai pensando depois e conforme vai falando, a gente vai lembrando, né? Uma atividade pensando, por exemplo, na ideia de tentar observar a concepção de nossos alunos em relação à matemática, que foi algo também que eu consegui colocar em prática esse ano e é muito bacana, para que eles imaginem a matemática como se fosse sendo uma pessoa, né? E que eles tentem desenhar essa pessoa, descrever suas características, evidenciando aí como que é a relação deles com essa pessoa. E aí isso tudo a gente passa a observar quais características que vão sendo atribuídas, né, que nossos alunos vão atribuindo para a matemática, né? Que gênero que eles colocaram como sendo essa pessoa que representa a matemática, né? Como que eles pontuam ela? Eles pontuam como se fosse uma pessoa legal, como se fosse uma pessoa chata, uma pessoa inteligente. Tudo isso, dentre outras coisas que vão possibilitando um diálogo posterior, né? E a desconstrução de algumas ideias que os alunos vão tendo sobre a matemática, né? Então ajuda também a desconstruir um pouquinho dessa imagem que eles possuem. Acho que era mais isso mesmo. Deixa eu ver. Você que está acompanhando, chegou a ver algum comentário que você queira destacar, alguma coisa? Não pesquei nenhum comentário aqui, não. Ó, gente, a lista de presença já está aí no chat, não esqueçam de assinar. Estou vendo só aqui a Letícia falando, né, que tem muita vontade de estudar essa mesma lógica matemática nas comunidades quilombolas aqui de Maranhão. Aqui tem uma riqueza imensa de povos quilombolas, seria bem interessante perceber isso. É importante a gente conhecer, né, essas matemáticas outras, saber dessa existência de pluralidades matemáticas, como a gente até chegou a pontuar, né, na fala anterior, que o Arne colocou levantou aí no chat para vocês, para a gente escapar dessa visão tradicional, dessa matemática eurocêntrica que a gente tem ensinado e que vai acabando produzindo e reproduzindo essas normas sociais que a gente discutiu aqui na live de hoje. Eu lembro de ter visto um comentário, uma pergunta, na verdade, do Luiz, bem mais acima, que ele perguntava sobre a relação da pedagogia queer e da pedagogia libertadora do Paulo Freire. Vê se você acha, por favor, Igor. Vou procurar aqui, mas se quiser pode ir falando. Então, a pergunta do Luiz, ele perguntava, na verdade, se há diferenças entre a pedagogia queer e a pedagogia libertadora de Paulo Freire, ou ela é complementar à mesma? Olha, na minha visão, eu entendo as duas como diferentes, no sentido de que a pedagogia do Paulo Freire é a pedagogia que eu até cheguei a comentar, a pedagogia que buscava de alguma forma a inclusão, incluir um grupo que era considerado minoritário dentro de um outro majoritário. Então, nessa pedagogia, alguns conceitos são muito importantes, como
tolerância, respeito, tolerar o diferente. A ideia para Paulo Freire, tolerância é muito importante. Mas por que nós não gostamos da ideia de tolerância? Porque tolerância lembra a ideia de que alguém tolera e de que alguém é tolerado. Lembra, isso ecoa a ideia de que alguém tem o direito de tolerar e alguém está pedindo para ser tolerado. E isso implica também a existência de condições de tolerância, ou seja, parece existir barreiras que esse alguém que é tolerado ultrapassa, o seu direito acaba. O queer, a ideia do queer é o diferente que não quer ser tolerado, ele não quer ser aceito. Ele impõe a sua existência, ele impõe e ele coloca, ele vira o dedo para aquela posição que é dominante e fala: olha, você não é natural, você não é melhor do que eu. A sua posição de superioridade é historicamente forjada, e é forjada por relações de poder. Você não está aí por ser melhor, você está aí por uma, enfim, confluência de fatores históricos. Essa é uma diferença básica entre a pedagogia do Freire e da pedagogia queer. O queer, ele não busca inserir os alunos, digamos assim, de alguma forma minoritários, numa educação que foi pensada para a maioria. Ela trabalha, ela trabalha através da educação essa desconstrução dessas hierarquias que cria justamente esses dois grupos, o grupo majoritário e o grupo minoritário. Significa trabalhar com as diferenças e através das diferenças. Não significa querer resolver o conflito entre um lado e outro. Não é uma pedagogia que busca empoderar ninguém. Nós não queremos empoderar ninguém porque ninguém está indo para a batalha contra ninguém. Muito pelo contrário, nós queremos problematizar a própria ideia da diferença. Quem é esse diferente? Será que ele é tão diferente assim? O que é que constituiu ele enquanto diferente? E aí sim a gente traz a ideia da desconstrução dessas hierarquias que inferiorizam algumas pessoas enquanto posicionam outras em posições, digamos assim, hierarquicamente superiores. Então é trabalhar com a instabilidade de todas as identidades, a precariedade de todas as identidades, e não afirmá-las, porque o queer ele não possui uma identidade fixa, ele trabalha com a precariedade das identidades. Então essa é basicamente uma ideia da diferença, uma das diferenças entre a pedagogia de Paulo Freire e a da pedagogia queer. Mas a gente precisa também lembrar que a pedagogia de Paulo Freire ela foi pensada por ele dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto onde os movimentos sociais se articulavam dentro da ideia de libertação. A ideia de libertação ela guiava a pauta dos movimentos sociais na década de 60 e ainda também na década de 70. Principalmente os movimentos, o feminismo, como a gente viu algumas lives atrás, o movimento de luta dos direitos das pessoas negras e o movimento de luta dos grupos homossexuais ou do movimento gay e lésbico. Esses grupos eles se guiavam segundo uma pauta libertadora que que pregava justamente a libertação, né, entre aspas, dessa sociedade que em relação a gêneros e sexualidades era heterossexualizante, digamos assim. Mas essa pauta ela mudou, né? No início da minha fala eu apresentei um pouco do contexto histórico que levou essa pauta a se modificar. Então ela é uma pedagogia de um tempo específico. Eu a vejo dessa forma. Ela é fruto do seu tempo. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior. Ela tem a sua grande importância, como tem até hoje. Mas as bases com as quais ela trabalha é um pouco diferente da pedagogia queer, porque o queer não quer ser tolerado, o queer não pede tolerância. O queer, ele é uma posição mais combativa. Pelo menos eu vejo dessa forma. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar aí. Não, acho que é mais. Eu não seria, eu não colocaria assim como totalmente diferente, mas mais no sentido de complementação, né? Que, olha, mas no quesito de que tem coisas das duas que podem andar em conjunto e dialogar para que a gente consiga
romper, né, com esses processos de normatização. E aí uma coisa que foi pontuada aqui nos bastidores que é importante a gente deixar claro, né, que a noção de tolerância trabalhada pelo Paulo Freire, né, destoa da noção do senso comum, né, que ele tem aí seu próprio conceito que acaba sendo mais amplo que a do nosso senso comum. Queria agradecer a vocês, não sei se o Hugo tem mais alguma coisa para falar. Queria agradecer a presença de vocês. Estou vendo aqui vocês falando da live, que gostaram da live, agradeceram pelo envio do arquivo. A gente fica muito feliz, né, por vocês terem nos acompanhado até agora desse sábado de feriado. E acho que é mais isso mesmo, agradecer novamente a Dirac, aos intérpretes que estiveram aqui conosco hoje, ao Rubem, ao Felipe, ao Tarso. Agradecer ao Hugo também, né, por dividir aí esse momento juntos mais uma vez, né? E é isso, passo a palavra para o Hugo, se quiser fazer algum agradecimento também. Bom, gente, obrigado primeiramente a vocês que estão acompanhando a gente até agora, nesse sábado. Obrigado também a Dirac, ao Felipe, ao Rubem e ao Tarso pelo apoio de sempre. Obrigado ao Igor também por dividir essa live comigo. E é isso. Espero que essas ideias que a gente trouxe hoje, que elas tenham de alguma forma contribuído, ajudado vocês a entender não só um pouquinho do texto que a gente escreveu para os cursistas, mas tenha dado um panorama mais amplo de onde se coloca a pedagogia queer, como é possível pensar uma pedagogia queer e como é possível trazer isso para a educação matemática. Então, a nossa ideia hoje foi mais desmistificar esses conceitos, colocá-los em termos mais nítidos e mais palpáveis. Espero que a gente tenha minimamente conseguido isso. Lembrando, quem não assinou a lista de presença, não esqueça de assinar, por favor, tá bom? E é isso, gente. Foi um prazer e nos vemos logo em breve.